Fala galera, beleza? Tô de volta com vocês. Pra quem não me conhece, sou o Edu e sou fundador do site eDublin. Tô aqui na Irlanda já tem 10 anos e toda terça-feira eu tô dando dicas de trabalhos pra vocês. Pra quem não viu ainda, já tem entrevista com várias pessoas, de vários profissionais que conseguiram visto de trabalho aqui na Irlanda. Já dei muitas dicas pra como é que é o mercado de trabalho, né? Eu trabalho aqui já tem muito tempo, então eu conto como é que é o dia a dia, eu dou algumas dicas de coisas que eu aprendi, coisas que eu estou aprendendo ainda. E hoje surgiu uma pergunta que veio do Augusto César de Moraes. Aliás, obrigado Augusto por ter mandado essa pergunta. Que ele fala o seguinte: Edu, você citou um ponto importante para mim. Um dos problemas que eu tive no meu último emprego foi justamente dar feedback. Você tem alguma sugestão de como solucionar isso? Então eu vou contar para vocês um pouco de como a gente faz isso, como que a gente recebe feedback nas empresas, não só no Dropbox, mas na Zynga também, como é que era essa questão do feedback, que é uma coisa até mais estruturada, o que funciona, o que não funciona, e que bullshitagem que é essa de fazer o sanduichinho aí de positivo, negativo, positivo. Isso não funciona. Antes de começar, quero dar algumas dicas pra vocês. Quem ainda não comprou ingresso pro eDublin Pro, quem tá na Irlanda, cara, corre, porque já esgotou o ingresso promocional, vai ter um monte de gente muito boa falando, vai ter recrutador, vai ter coach de carreira, coach profissional, coach de vida, inclusive, pra falar pra vocês sobre alguns pontos muito importantes na hora que você tá se preparando, tanto emocionalmente como tecnicamente, né, pro seu trabalho, pra conseguir um trabalho. A gente vai fazer coisas práticas com vocês, porque isso acho que é o que o pessoal mais sente falta. Como é que vai ser uma entrevista de trabalho? Como é que eu reajo com uma entrevista? Então a gente vai fazer uma entrevista com você e vai te testar na hora e vai te dar feedback na hora. Você não pode perder esse evento. Então 2 turnos, tem um turno da manhã e um turno da tarde. Independente do turno que você comprar, você tá convidado a voltar depois no fim do dia para tomar uma cerveja com a gente dentro do próprio Sugar Club, que é o lugar onde vai ser o evento, e a gente vai fazer uma ideia, trocar uma ideia, fazer networking, conhecer pessoas, conhecer profissionais da mesma área, de outras áreas. Não importa a área que você é, o mais importante são os fundamentos que você precisa ter, de como você busca o currículo, como você se comporta numa entrevista, que termos você usa, o que é bom você saber, dicas de recrutadores, dicas de pessoas que estão trabalhando com isso todos os dias para falar com você. Então vai ter tanto irlandês quanto brasileiro, então vai ser em português e em inglês, vai ter um pouquinho de cada. Espero que vocês participem porque vai ser muito foda. Outra dica, o app do eDublin, se você não baixou ainda, baixa o app do eDublin. Espero que nesse momento já esteja com a versão iOS no ar, se não tiver ainda, vai estar muito em breve. Obrigado galera que estava lá no React Digital, que foi o evento que rolou na semana passada. Foi incrível, foi muito bom conhecer vocês e conhecer muita gente do mercado também internacional. E o meu curso ainda tá rolando, quem quiser comprar, quem quiser ajudar aqui o Edu. E quem quiser também saber mais detalhadamente como é que você monta um currículo que vai chamar a atenção do recrutador, que vai chamar a atenção de recrutadores aqui na Europa, tá lá no curso. É um curso curto, razoavelmente curto, de mais ou menos 50 minutos, 12 módulos. Super baratinho, bem acessível, você pode baixar, o link tá aqui, tem um preço promocional para vocês. Então corre, compra seu curso, já aprende algumas coisas, se você puder deixar um feedback de que você tem de melhoria, e tem um bônus especial para quem comprou o curso, para quem assistir até o final desse curso, tem um bônus para você. Vamos lá então sobre feedback. Para começar, feedback, você sabia que apenas 30% das pessoas, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Columbia, que é o Columbia University, apenas 30% das pessoas que recebem feedback aplicam efetivamente esse feedback. Então é muito pouco. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muita gente que não recebe feedback com tanta frequência. Mesmo em empresa, eu via muito no Brasil, e inclusive aqui, muitas vezes, pessoas que recebem feedback, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por trimestre, que é quando tem uma revisão, né, alguma coisa do time, e não recebe isso com tanta constância. E isso é um problema muito grave, porque você acaba recebendo feedback muito tempo depois, às vezes de uma coisa que você mal se lembra e não dá certo. Então vou colocar para vocês aqui algumas coisas mais práticas do que a gente faz, que funcionam, algumas que são bem específicas, inclusive, para você usar, que podem ajudar você como você dá um feedback ou como você recebe feedback também, tá? Primeira coisa, você já percebeu como que com um amigo principalmente muito próximo, ou às vezes alguém da família, ou às vezes a sua esposa ou esposo, você tende a ser muito direto quando você tem um feedback, até ser grosseiro demais. A Mar reclama de mim direto, que ela fala assim, nossa, você é muito grosso, não sei o quê. Verdade. Ela já deu uma verdade ali. Por quê? Porque o nível de intimidade é tão grande que você se sente muita vontade de falar alguma coisa. E aí isso funciona pro bem ou pro mal, né? Porque você tendo muita vontade, você fala às vezes de uma maneira muito direta. E por ser tão direto, às vezes não cai tão bem. Ainda mais quando nós, brasileiros, interpretamos muitas coisas pelo lado emocional. Eu tô falando de forma genérica, tá? Bem aberta, assim, bem generalizada. De forma geral, o brasileiro é mais caloroso, é mais humano, tende a ser mais emocional do que um europeu. Então, a gente recebe, às vezes, feedback de forma muito emotiva, a gente toma aquilo como pessoal. Isso é um problema pra gente enquanto brasileiro. A primeira coisa que eu falo pra vocês é criar essa zona de conforto. E essa zona de conforto é difícil criar quando às vezes você tá falando de ambiente de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho, como é que você cria um ambiente de conforto? Tem algumas formas, algumas coisas simples que você pode fazer. Por exemplo, nunca dá um feedback negativo na frente de outras pessoas. Você vai falar com alguém, se você não gostou, não fala ali na hora, fala, pô, vocês aí tá uma merda. Espera pra você falar
em um momento privado. Chama a pessoa para uma sala, chama para conversar, tomar um café, e aí você usa isso como um ambiente que você vai criar uma zona de conforto ali, no sentido de a pessoa não vai ser humilhada, né? Você não quer que aquela pessoa se sinta mal, você não quer que ela fique, pô, fiz o pior trabalho da minha vida. Você quer que ela receba esse feedback porque você quer que ela melhore, você não quer que ela se sinta mal e fique triste, vai embora, sei lá. O feedback positivo, geralmente sendo público, é ok, mas o negativo, principalmente quando você quer dar uma coisa construtiva, é até melhor para você ter essa relação mais próxima, tá? Então, primeira coisa, cria um ambiente um pouco mais confortável para a pessoa não se sentir mal, que você não tá tentando denegrir ela na frente de alguém. Segunda coisa, essa é uma dica, na verdade, que é engraçada, porque isso é uma coisa que a gente faz com Danone. Aliás, você vai ver que muitas das dicas das coisas que a gente faz com Danone. Olha só. Que é o Positive Reinforcement. Positive Reinforcement é você focar nas coisas positivas mais do que nas negativas. Como é que funciona isso? De novo, se você está dando feedback com frequência, você não tem por que não dar feedback de coisas boas com frequência também, certo? E o ideal é que você dê mais ênfase às coisas boas do que às ruins. Como é que funciona isso com o Danone? Toda vez que ele faz uma coisa boa, por mais simples que seja, a gente dá um reward pra gente, a gente recompensa ele. Quando ele era pequenininho, por ele estar dando com a gente bonzinho, sem puxar coleira, a gente dava uma recompensa pra ele, dava um biscoitinho, alguma coisinha pra ele comer, e ele ficava feliz. E a gente começava a fazer isso toda vez que ele tava bonzinho. Se ele puxava a coleira, a gente parava, às vezes e não dava nada pra ele, continuava andando. E aí ele percebia que quando ele seguia a gente sem puxar a coleira, era bom pra ele, porque ele ganhava alguma coisa. Outra coisa muito comum que fazem com treino cachorros é que toda vez que você chama ele e o cachorro volta, você dá uma recompensa pra ele. Ele fala, pô, se eu voltar quando o dono me chamar, eu ganho uma recompensa. Como é que se aplica isso pros seres humanos, né? É parecido. Você não vai, toda vez que você chamar a pessoa, ela vier, você dá um chocolate pra ela. Mas você pode fazer coisas que... Por exemplo, a pessoa entregou um relatório no dia, no prazo que ela precisava entregar. Você pode recompensar ela, falar assim, pô, parabéns. Em vez de você falar, pô, você não fez mais que a sua obrigação, que você poderia falar pro cachorro também, né? Você não fez mais que a obrigação. Não, você pode recompensar ela. Você pode falar assim, poxa, parabéns, obrigado por ter entregue no prazo. E não precisa, lógico, dar um aumento de salário, não é nada muito específico assim. É você elogiar a pessoa. Você tá sempre entregando os relatórios no prazo, muito bom. E a pessoa vai se sentir tão bem com aquilo que ela vai se sentir mal o dia que ela entregar um relatório atrasado. Então você cria esse positive reinforcement. Tá? Isso é uma coisa muito interessante você trabalhar. Quem trabalha nessa área, talvez, de neurolinguística ou área que é psicólogo, deve saber mais detalhes disso. Eu não sei explicar tecnicamente isso, mas funciona tanto para o Danone como para as pessoas no trabalho. Quando você elogia por uma coisa boa e você cria aquele hábito, quando a pessoa erra naquilo, ela falha naquilo, ela percebe, você não precisa nem falar, ela vai perceber que ela falhou, que ela fez errado. Outra coisa muito importante para você que está fazendo esse, não só o positive reinforcement, mas o negativo, o lado negativo também, quando você tem que dar um feedback, é você ser o mais imediato possível. Se você teve uma reunião, por exemplo, e a pessoa tava, sei lá, mexendo no celular o tempo inteiro e não prestou atenção na reunião, você não vai falar, desliga o celular aí, não sei o quê. Você não precisa fazer isso. A não ser que você tenha muita intimidade, é o que eu falei, tá numa zona de conforto, você tá com os amigos, sei lá. Mas você tá numa reunião de trabalho, tem um grupo maior de pessoas, e a pessoa que você trabalha com você tá lá no celular, e você não gostou daquilo, quer dar um feedback sobre aquilo. Você vai chegar, acaba o reunião e fala assim, você tem 2 minutos para falar comigo? Segura a pessoa na sala, ou você chama ela para uma outra sala, se a sala for ser ocupada, enfim, chama ela para algum canto e fala, olha, eu percebi que você estava no celular e isso não é legal porque você se distrai, você não presta atenção na reunião, enfim, você vai dar os seus pontos, vou chegar nessa parte porque... E a pessoa já tá com aquilo tão fresco na cabeça que vai dar certo, porque ela vai lembrar, ela vai associar, é verdade, eu tava no celular. Diferente de você chegar 1 mês depois ou 3 meses depois e falar assim, então, você estava no celular naquela reunião há 3 meses atrás? O cara fala, tava? Fala, tava. Aí vai começar a ficar aquela coisa de memória. E na memória você geralmente não guarda as coisas ruins que você fez, você guarda o genérico do que você fez. Ainda mais se você estava distraído no celular, né? Quanto mais próximo de quando aconteceu o fato, mais você vai estar factual, mais você vai estar focando no específico ali. Que é a minha outra dica, é você entrar com fatos e não interpretação das coisas. É diferente você interpretar uma situação e dar um feedback de uma interpretação sua, que pode estar certa ou errada, é a sua opinião, a sua versão daquilo, de uma coisa que é factual. A pessoa tá no celular distraída, é factual, ela tava no celular ali, tava distraída, não tava prestando atenção, e isso tá ali, tá acontecendo. Por mais que ela fale, não, eu tava prestando atenção, a questão dela estar com o celular dava uma percepção errada para quem tava fazendo a reunião, apresentando o que for, então você usou aquilo, isso é um ponto que você tá usando específico para dar o feedback para a pessoa. Então nem sempre o feedback é sobre a pessoa, é uma coisa que aconteceu, um evento que aconteceu, nem necessariamente é sobre uma pessoa, pode ser uma coisa que um projeto que não deu certo, você quer dar um feedback sobre o projeto, e não é sobre a pessoa que executou, e sim sobre o projeto ter falhado, o que aconteceu de errado, e você vai apresentar os fatos. Você vai falar assim, vamos entender o que aconteceu nesse projeto para ver como a gente pode melhorar. O que eu agora quero abraçar para vocês como ponto final. Quando você vai dar um feedback,
tem uma coisa muito importante que é você saber o propósito do seu feedback. Você tem que saber que todas as vezes que você está dando feedback, você está pensando em o que você quer melhorar com esse feedback. Qual o propósito que tem esse feedback? O que você quer que a pessoa mude, melhore, altere, enfim. Você precisa ser específico nesse ponto e entender o que você quer tirar disso, qual que é o outcome que você quer desse feedback, para a pessoa também entender, porque no final que você dessa sessão de feedback com a pessoa, você vai perguntar para ela se ela tem alguma dúvida e se tá claro o que a pessoa tem que passar a fazer, o que você espera dela. Porque se não tiver claro o que você espera daquela pessoa, você nunca vai conseguir chegar no ponto que você tá satisfeito com aquilo, porque você não deixou claro isso. Então a questão de você ser específico, a pessoa entender exatamente o que ela precisa entregar para você para suprir essa demanda, esse feedback que você deixou para ela. Numa situação de trabalho, talvez você falar para ela assim, ó, quando a gente tiver uma reunião com a equipe, você esteja sempre prestando atenção, esteja sempre atento, sei lá, esse é o seu propósito, você quer que a pessoa esteja, então você fala, ó, então a questão do celular, que você ficou lá mexendo, só que lá, vê isso de impacto, que foi negativo, espero de você agora que você não esteja com o celular lá na mão, checando o seu WhatsApp, o que seja, enquanto a gente está na reunião, você guarda o celular, você desliga, você põe no bolso, e não utiliza o celular. Se você precisar falar ou usar o celular por alguma emergência, você sai da sala. E isso fica mais explícito que você precisa tem aquela necessidade. Se não tiver uma emergência, você para e não usa o celular. Então você está com aquilo muito específico para a pessoa saber o que ela precisa fazer. É bom você também, enquanto seja gerente, ou seja o subordinado, o que for, você sempre pensar na questão factual. Então às vezes você precisa parar um pouco, refletir no que aconteceu, o que você achou que foi errado, pensar assim, vamos anotar quais foram os fatos aqui que fez com que essa situação fosse errada e eu preciso dar feedback. E aí você vai atrás disso. Tô falando um monte aqui de feedback, falei a palavra feedback, sei lá, 155 vezes, mas eu espero que tenha ficado claro pra vocês. E se tiver outra forma de dar feedback, de novo, como eu tava falando pra vocês, o sanduíche, esse formato aí é uma coisa que inventaram, sei lá quando, nunca vi isso funcionar, pra falar a verdade. Imagina, você falou falar, pô, parabéns por ter ido pra reunião, só que você tava lá no celular e tava uma distração de merda do cacete, mas você é um ótimo funcionário, hein? Muito bom. Esse sanduíche aí de positivo, negativo, positivo, eu acho que é muito mais interessante você focar no fato, você ser o mais imediato possível, tentar criar essa zona de conforto, do que você tentar, sabe, eu não sei fazer o sanduíche. Tem alguém que usa sanduíche ainda e dá certo isso? Conta pra gente aqui, deixa nos comentários, porque eu não sei, nunca usei, nunca senti que deu certo. É importante, principalmente pra gente brasileiro que tá vindo pra Europa, entenda que eles são muito mais frios nesse ponto, eles são muito mais diretos no feedback do que o brasileiro. Então, eles às vezes não vão dar aquela voltinha, vão ficar sentando com você e contar histórias, vão às vezes ser bem diretos. Só que pensa sempre assim, não é sobre mim enquanto pessoa, não é que ele não gosta de mim, não é que ele tem um preconceito de mim, não é porque eu sou brasileiro, não é porque eu tenho uma barba, não é. O feedback, ele é sobre um fato, ele é sobre alguma coisa que aconteceu, e isso tem que estar claro. Se a pessoa estiver falando de uma forma que não esteja claro, que não esteja factual, você pode pedir por fatos. Se a pessoa falar assim, eu não gosto da maneira com que você se comporta na reunião, você fala, não entendi, não tá claro isso pra mim, eu preciso de... Você pode dar um exemplo de alguma coisa que eu tenha feito que demonstrou que meu comportamento não tenha sido positivo ou não tenha sido bom numa reunião? Aí a pessoa vai ter que trazer um fato. Se ela não tiver fato, ela tá interpretando uma situação e aí fica muito difícil você ter um feedback assim. Então se a pessoa, de novo, seja seu chefe ou vice-versa, você vai falar pro seu chefe alguma coisa, pense sempre nisso. Como é que você vai trazer fatos para você tirar qualquer questão de interpretação e vice-versa? Se alguém vem te dar o feedback e não tem fato, pede para ela trazer fatos. Fala assim, não, então peraí, eu preciso que você me dê mais fatos. Se a pessoa não tiver fatos ali na hora, você fala assim, então vamos fazer o seguinte, você vai agendar uma reunião comigo, a gente vai, ou enfim, a gente vai falar depois, daqui um dia, daqui sei lá quantas horas, mas eu preciso que você me traga fatos, porque senão eu não vou saber o que eu preciso melhorar. Então é interessante isso, e quando você faz isso, você não está sendo rude, você não está sendo grosso, você está sendo simplesmente funcional, você está sendo prático, você precisa realmente de um feedback prático para saber se isso tá dando certo, não tá dando, o que eu posso mudar efetivamente. Então, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham curtido, preciso do feedback de vocês, sejam específicos também. Pode fazer o sanduíche, mas eu não sei, se você usa o sanduíche me fala, mas pra quem não percebeu ainda, toda terça-feira tem dicas aqui, seja uma entrevista, seja uma dica geral de trabalho, como é que a gente se comporta aqui na Europa, como é que eu trabalho aqui. Então fica de olho no canal, se inscreve pra você receber mais dicas também. Quem não adquiriu o curso e tiver interesse em saber como é que é o currículo que você possa chamar a atenção dos recrutadores, também tá aqui o link. E a gente se vê ou no Dublin Pro, ou se vê pela Irlanda, ou se vê na próxima semana. Valeu, galera. Tchau.